No fim, tinha outra escolha que podia ter sido feita? Talvez tudo estivesse determinado desde o começo. E se naquele momento eu tivesse escolhido outra resposta? Cara, a gente normalmente não tem muito acesso aos pensamentos da Mikasa, mas quando tem, poxa, essa mulher filosofa, e é principalmente sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, sobre essas indagações da Mikasa, mas antes de começar o raciocínio, pessoal, bem-vindos ao canal Classe S, eu sou Arthur Alencar e tô aqui para falar sobre o episódio 87 de Attack on Titan, mas antes de começar, deixei o seu like e se inscreva no canal pra gente bater a meta de 1000 inscritos, eu contei com a sua inscrição, beleza? E dito tudo isso, vamos pro que interessa. Falando sobre essas indagações da Mikasa no episódio, pessoal, elas foram perguntas bem pertinentes, porque, assim, de tudo que já foi revelado, né? Como exatamente funciona o tempo em Attack on Titan? Porque se você tem um indivíduo que vê o futuro, significa que o futuro já está decidido ou o Eren só vê as possibilidades de futuro? Ou ele realmente vê um futuro que não pode ser mudado? Cara, isso até me lembra uma frase do próprio Einstein que diz assim, abre aspas, a diferença entre passado, presente e futuro não passa de uma mera ilusão, fecha aspas. Cara, isso meio que diz que o futuro já está decidido, o destino já está todo decidido, o futuro ele já existe, então ele também pode ser considerado passado e o livre-arbítrio não passa de uma ilusão. Tanto pode ser assim na realidade, pessoal, como também pode ser assim em Attack on Titan. Então, nesse caso, tudo já está decidido desde o início. E quando exatamente é o início, aí é um pouco difícil de definir, porque acho que inclusive isso foi uma coisa que o próprio Eren ficou se indagando nesse episódio também, onde foi o início de tudo, e no final das contas ele só disse que não importa onde começou. Principalmente porque acho que não tem como definir como foi que tudo começou, né? Porque tudo foi necessário para que tudo acontecesse e tudo chegasse onde está aí agora. E como essa história vai terminar, só o Eren sabe como, né, pessoal? Porque ele é o único que tem acesso às memórias do futuro, mas independente do que aconteça, só existe um final possível, e só o Eren sabe como é. Bom, Eren e as pessoas que leram o mangá. E falando agora nas coisas que foram reveladas nesse episódio, uma delas foi que aquele lance sobre a Mikasa ter um instinto Akuma, de ela ser uma escrava do sangue dela, na verdade era só uma mentira que o Eren inventou, né, pessoal? Nada disso existe. Acho que não existe um motivo pra gente acreditar nessa teoria maluca do Eren. No final das contas, a Mikasa simplesmente ama o Eren, né? E a gente vê que o Eren inventou essas mentiras porque, apesar de tudo, pessoal, apesar dele ter se transformado nesse monstro, acho que a essência dele continua sendo a mesma, sabe? Tudo que ele faz é pelo bem das pessoas que ele ama, acho que principalmente da Mikasa, né? Porque se você for ver o porquê que o Eren tá fazendo tudo isso, é pra proteger os amigos dele, né? Principalmente a Mikasa, o Armin, também o Jean, a Sasha se estivesse vivo, né? O Connie. Bom, tudo que ele tá fazendo é pelo bem dos amigos dele, então dá pra entender porque que ele contou essa mentira, né? Pra Mikasa se afastar dele e não se machucar mais tanto. E outra revelação é que o Floch realmente falou a verdade quando disse que o Eren tinha contado os planos dele pra ele, né, pessoal? Porque podia ter sido mentira, né? Naquele momento que o Floch disse que o Eren tinha contado os planos dele, ele podia ter contado essa mentira só pra fazer parecer que ele é o braço direito do Eren, mas não, era realmente verdade. E acho que dá pra entender porque que o Eren decidiu contar pro Floch, né, pessoal? Porque o Floch é um extremista. Não é porque o Eren gosta mais do Floch ou confia mais no Floch do que nos amigos dele, mas só porque o Floch entenderia os motivos do Eren e apoiaria o Eren nesses planos dele. Então dá pra entender bem porque que o Eren escolheu o Floch. Mas uma grande surpresa aí é que o Eren também contou a verdade pra história, né, pessoal? Mas se você pensar bem, dá pra entender porque que o Eren decidiu contar isso para ela. Não é porque ele confia mais na história do que nos amigos dele, mas também porque ele imaginou que a história entenderia ele, né, pessoal? Porque, parando pra pensar aí na trajetória da história, ela também já esteve numa situação parecida com que o Eren tá passando aí agora, né? Ela também já esteve numa situação em que ela tinha que escolher entre o bem maior e o bem menor. E no final das contas, ela escolheu o bem menor porque era o que ela se importava mais. Naquela situação em que ela teve que sacrificar o Eren e ela decidiu não fazer isso, inclusive ela mesma disse que ela era a pior garota do mundo naquele momento, né? Porque naquele momento, gente, ela não sabia que o pai dela estava tentando só manipular ela, não sabia que tudo que o pai dela estava falando era mentira. Ela tomou aquela decisão sabendo que ela estava tomando a decisão mais egoísta, mas ela estava bem com aquilo, sabe? Então acho que foi por isso que o Eren decidiu contar pra ela, porque ele imaginou que ela poderia entender. Assim, a primeira reação dela foi, assim, não entender muito bem, achar um absurdo, mas, gente, se ela ficou calada, se tudo isso está acontecendo é porque a história não falou nada. É claro, também existe a possibilidade de o Eren ter realmente manipulado as memórias dela para fazer ela esquecer desse plano, né? Mas eu sinceramente acho que ele não fez isso, que ela realmente sabia de tudo e foi cúmplice do Eren. Por que eu acho isso? Porque da última vez que a gente viu a história, pessoal, no presente, foi quando o Eren mandou aquela mensagem para todos os Eldianos do mundo, e quando a gente vê a história, quando a gente vê a expressão dela, não parece muito ser uma expressão de surpresa, né? Uma expressão que você esperaria de uma pessoa que do nada apareceu uma dimensão diferente. Era uma expressão meio de decepção, sabe? Como se pensasse, ele realmente fez aquilo, como se ela soubesse o que ele ia fazer e viu que ele realmente chegou àquele ponto. Então provavelmente a história sabia de tudo,
Então, no caso, ela é cúmplice do Eren e ela tem um pouco de tem sua parcela de culpa no que está acontecendo. Eu também acredito, gente, que o Eren contou pra história porque, assim, acho que não importa quão frio o Eren tenha se tornado, acho que é muito difícil você fazer um extermínio global sem que aquilo pese em você, sabe? Então acho que ele contou pra ela pra diminuir um pouco o peso nos ombros dela, porque se você for ver a forma como ele contou pro Floch, a forma como ele contou pra história foram de formas completamente diferentes, né? Quando ele falou com o Floch, ele falou assim com ódio, sabe? Como se dissesse, a gente vai exterminar esse povo, exterminar cada um deles. Acho que ele disse isso justamente para convencer o Floch dos planos dele, né? Mas quando ele foi contar pra história, foi de um jeito muito mais natural, como se ele realmente estivesse contando um segredo, compartilhando um segredo com uma amiga, né? Então acho que também tem essa questão aí de contar um segredo pra uma amiga para poder aliviar o peso nos ombros dele. E uma coisa que a gente viu nesse episódio, pessoal, é que infelizmente Paradis não tinha aliados do lado de fora da ilha, né? Porque eles foram pra Marley nesse momento com a esperança de que essa organização aí, pro súditos de Ymir, pudesse estar do lado deles, né? Mas o que a gente viu foi que eles só estão do lado dos súditos de Ymir fora da ilha. Porque existe essa diferença, né, entre súditos de Ymir e o pessoal do Império de Eldia. Porque pro pessoal do lado de fora, o Império de Eldia é o pessoal de Paradis. Aí os súditos de Ymir que estão espalhados pelo mundo, eles não têm muita culpa do que o pessoal os demônios da ilha fazem, né? Então existe essa diferença aí. Infelizmente eles não tiveram esse apoio. Então os únicos aliados de Paradis realmente eram só os voluntários e os Azumabito, que infelizmente não são bastante, principalmente se você considerar, gente, que os Azumabito não são exatamente amigos, né? Eles são aliados buscando só interesses lucrativos, porque a gente sabe, né, quais são os interesses dos Azumabito em Paradis. Eles queriam aquela pedra lá, né? Eu nem me lembro agora qual era o nome daquela pedra, pra que ela servia, mas eles queriam aquela pedra, então era só interesses econômicos, né? Assim, faz até você pensar, se eles tivessem visto Paradis de uma forma um pouco mais humanitária e não só como com interesse, o que poderia ter acontecido, né? Eu acho que a própria Kiyomi deve estar pensando nisso agora e eu gostaria de ver o que ela está pensando disso tudo agora, né? Porque se você parar pra pensar, gente, a Kiyomi ela tem um pouquinho de culpa nisso tudo. A Kiyomi Azumabito, aquela mulher lá, líder dos Azumabito, né? Porque, como eu falei, se ela tivesse visto tudo isso de uma forma um pouco mais humanitária, um pouco mais de empatia, né? Talvez ela tivesse conseguido falar por Paradis em alguma conferência mundial. Se Paradis realmente tivesse tido algum aliado de verdade, talvez as coisas não tivessem chegado a esse ponto. Então, pra você ver que não só o Eren, pessoal, mas outras pessoas também têm sua parcela de culpa pelo que tá acontecendo. É claro, o Eren tem a maior parcela de culpa porque é ele que tá cometendo o ato, né? Mas, se você for ver, algumas pessoas poderiam ter feito mais e não fizeram, e justamente por causa disso, as coisas chegaram a esse ponto. Então, eles têm sim a sua parcela de culpa. E é isso, agora o Eren vai matar todo mundo, e é todo mundo mesmo, pessoal, tá? Caso vocês não tenham entendido isso até agora, o Eren não vai destruir só Marley, ele não vai destruir só bases militares, não vai destruir só países que são inimigos. Ele vai matar todo mundo, inclusive esse pessoal que tava festejando com eles aí nesse episódio. Pois é, o Eren vai pisar em cima deles também, e era justamente por isso que ele tava chorando naquele momento, né? Porque ele sabia que ele ia pisar em cima de todo mundo ali, ia matar todo aquele povo que é tão injustiçado quanto eles. Então, pro Eren não importa muito se o povo é injustiçado, se o povo é inimigo deles, ele vai pisar em todo mundo porque ele quer acabar com o ódio de uma vez por todas. Qual é o único meio de acabar com o ódio? Acabando com a humanidade. Inclusive, chega até a ser um pouco de ingenuidade do Eren achar que o ódio vai sumir só porque os outros países vão sumir, né? Porque o ódio vai continuar existindo ali em Paradis, né? Mas ok, dá pra entender porque o objetivo principal do Eren é fazer com que os amigos dele vivam mais, né? Vivam aí uma vida tranquila e longa. Então, acho que pro Eren não importa muito que o ódio vai continuar a existir em Paradis, desde que os amigos dele possam continuar a viver, né? E agora, o resto dessa história a gente só vai saber ano que vem, porque caso você não tenha visto alguma notícia ainda, pessoal, Attack on Titan vai fazer uma grande pausa agora e só vai voltar ano que vem com a terceira parte da última temporada. Sim, a gente vai ter uma terceira parte para essa temporada. Eu, sinceramente, nunca vi isso na minha vida, uma temporada de anime com 3 partes. Eu já vi com 2 partes, aí já é bem comum. Agora, com 3 partes, pra mim isso aí é novidade, viu? Principalmente porque vai ser uma terceira parte, gente, que vai durar o quê? 3, 4 episódios? Porque não falta tanto assim pra acabar. Então vai ser uns 3 ou 4 episódios só, uma terceira parte só pra isso. Me pegou surpresa, viu? Eu tava até imaginando que eles iriam fazer um filme, mas não, vai continuar aí numa terceira parte. Eu sinceramente acho isso um saco, porque a gente já tá desde 2021 nessa última temporada, a gente vai terminar só em 2023, eu queria logo ver o final desse negócio. Mas é o jeito, né? Pelo menos a gente pode tentar ver pelo lado positivo, né? Porque se vai ter uma terceira parte, significa que vai ter mais uma abertura e mais um encerramento, né? Que com certeza vão ser muito bons, como todos os outros foram. Também significa que provavelmente esses últimos episódios que vão vir na terceira parte vão vir muito acima da média, né? Porque vão ser poucos episódios. E poucos episódios significa que o orçamento não vai ter que ser dividido entre vários episódios, né? Cada episódio vai poder ter um orçamento muito bom e provavelmente vão ser muito bem animados e muito bem dirigidos, né? Sem falar que eles também vão ter muito tempo, porque vai sair só ano que vem, né?
Então provavelmente os últimos episódios de Attack on Titan vão ser muito acima da média, falando em direção e animação. Vamos tentar ver por esse lado positivo, né? Pelo menos a gente vai ter isso. Eu só acho um saco que a gente vai ter que esperar mais um ano pra isso, porque, meu Deus, desde 2021, gente. A gente tá, o que, há 2021? 3 anos de Attack on Titan em última temporada, então é muita coisa. Poxa, eu queria logo que terminasse logo, mas a gente vai ter que esperar. E o vídeo vai ficando por aqui. Deixa nos comentários o que você achou desse episódio, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E se você leu o mangá, não deixe spoilers nos comentários pra você não dar spoiler pra quem não leu ainda, tá, pessoal? Pra quem não sabe o que vai acontecer. E acho que a gente se vê ano que vem, né? Então tchau, um beijo. Ah, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também gostam de Attack on Titan, porque ajuda muito quando você compartilha. Eu fico muito grato, tá bom? Então tchau, um beijo, até o ano que vem, fãs de Attack on Titan. Tchau!